Que a graça de Cristo possa tocá-lo nesse dia. Que bom estarmos juntos aqui para meditarmos mais e mais na palavra de Deus. E nos últimos encontros, então, nós temos conversado aqui sobre a pessoa de Cristo, nós temos conversado sobre a pessoa de Jesus através das palavras que João escreveu no seu evangelho aqui a cada um de nós. Se você deseja acompanhar essas reflexões, você pode entrar no nosso site redesuper.com.br e ali então você vai encontrar, né, todos esses programas para trás em que temos meditado aqui em cima do Evangelho de João. E eu quero continuar refletindo com você aqui em João, capítulo de número 1. O texto bíblico vai dizer para nós a partir do versículo de número 12. Contudo, aos que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Vamos ler mais uma vez. Contudo, aos que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Essa expressão, filho de Deus, ela leva pelo menos 3 interpretações nas Sagradas Escrituras. A primeira vez que essa expressão, filho de Deus, vai aparecer é lá no livro do Gênesis, se tratando de um personagem histórico chamado Adão. O texto diz que Adão era filho de Deus. Também no Evangelho de Lucas, Adão vai ser chamado de filho de Deus. E acredito que, ao ser chamado filho de Deus, isso expressa a relação singular que Adão desfrutava com Deus, né? O primeiro ser criado, a imagem e semelhança de Deus, desfrutando ele ali de um relacionamento aberto com Deus. Então, essa relação que Adão ele possuía com Deus leva essa nomenclatura de filho de Deus. Mas também existe uma segunda maneira de nós entendermos essa expressão filho de Deus, que é quando nós olhamos para a relação de cuidado, de paternidade que Deus exercia sobre Israel. Israel é chamada de filha de Deus ou filho de Deus por causa do cuidado que Deus ele demonstra para com o povo de Israel. E a terceira forma que essa expressão pode ser cunhada no texto sagrado é quando ela se refere à pessoa de Jesus, mostrando para nós que Jesus ele era o próprio Filho de Deus. De fato, ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é aquele que foi gerado de Deus, né? Ele é o próprio Filho de Deus, não aquele que veio depois de Deus, como vão dizer algumas crenças, né? Que Jesus é inferior ao Pai. Não, mas é aquele que é eterno com o Pai, é consubstancial, participa da mesma natureza que o Pai. O texto vai dizer para mim e para você que o fato de nós sermos filhos de Deus não está agora ligado, não está agora relacionado nem a Adão, porque em Adão, na verdade, todos nós estamos separados de Deus. E o fato de nós sermos filhos de Deus também não está ligado ao fato de estarmos relacionados aos filhos de Israel. Preste atenção, João vai dizer que essa questão da filiação não tem a ver com a descendência natural, não tem a ver com a vontade da carne e nem tem a ver com a vontade de homem algum. O fato de nós sermos filhos de Deus, o fato de nós nascermos de Deus, não está ligado a Adão, não está ligado à realidade, né, dos filhos de Israel. Não, o fato de nós sermos filhos de Deus está relacionado agora a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E é tão interessante, irmãos, que o texto sagrado vai dizer que para que nós nos tornássemos filhos de Deus, Jesus precisou de se tornar semelhante aos homens. O versículo seguinte vai dizer que aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Qual foi o processo na história que precisou de ser realizado para que aqueles que creem no Filho de Deus, eles possam ser filhos de Deus? Muito simples, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós chamamos isso de adoção. O que viria a ser a adoção? A adoção é Cristo assumir a humanidade, Cristo se tornar um ser humano,
para que os seres humanos possam participar da natureza divina, para que os seres humanos possam participar de um relacionamento divino com Deus por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje somos filhos de Deus não por causa da vontade do homem, somos filhos de Deus por causa de Jesus. A mesma relação que o Pai tem com o seu Filho, a mesma relação que Jesus tem com o seu Pai, é a relação da qual nós desfrutamos. Nós temos um lugar junto a Deus, não porque o conquistamos, nem por causa de Israel e nem por causa de Adão. Nós temos um lugar junto a Deus agora por causa de Jesus. Pela confiança que nós depositamos na sua pessoa, nós não nascemos da vontade da carne, nós não nascemos da vontade do homem, nós nascemos de Deus. Nascemos de Deus. Confiamos em Cristo, confiamos na pessoa de Jesus para experimentarmos desse direito de filiação, né? Desse ato de Deus, né? Nos chamar, né? Nos fazer sermos seus filhos por adoção mediante Jesus Cristo. Você tem acesso livre à presença de Deus, não pelos seus méritos, não pelas suas forças, mas por causa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, desfrute dessa filiação, desfrute dessa relação, aproxime-se de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo, de inferioridade, aproxime-se dele como se o pecado jamais tivesse existido, porque é exatamente nesta realidade, a realidade de Jesus, que nós agora nos encontramos juntos da presença ou junto à presença de Deus. Fica com você o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550. Nós temos pessoas ali 24 horas à sua disposição para servirmos a você com um conselho, uma palavra, um pedido de oração que você precisa talvez expor a alguém para que essa pessoa esteja orando com você. E também o meu convite para aos domingos, às 20 horas e 30 minutos, participarmos do culto Cristo Vivo. É uma celebração tão maravilhosa, você não pode ficar de fora. Rua Manuel Macedo, número 360 é o nosso endereço. Você pode então vir estar conosco. E caso você não possa participar presencialmente, você pode então nos acompanhar pelos nossos meios de comunicação, através do nosso site redesuper.com.br ou pela nossa rádio, a Rádio Super 90.1. Que Deus possa alcançar você e que você, pela ação do Espírito no seu coração, você possa participar desse direito de filiação pela confiança na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que não nasceram da vontade da carne, aqueles que não nasceram da vontade do homem, aqueles que não nasceram do esforço humano, mas aqueles que nasceram de Deus. São realmente filhos de Deus. Que Deus te abençoe realmente, ricamente, e que nós possamos, então, amanhã nos encontrarmos aqui mais uma vez para o nosso tempo de meditação no Profetizando Vida. Até lá, que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.